amores, tudo bom? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem, tipo, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu vou aqui bem rapidinho explicar. É como eu faço a minha foto aqui do meu canal, né? Então já se inscreve aí embaixo, né? Vamos lá crescer, gente. E eu não postei vídeo ontem, porque ontem tava muita gente na minha casa e não tava dando pra gravar. E agora, eu e os meus pais foram comer, aí eu pedi pra ficar cá pra gravar vídeo. Né? Porque, gente, pelo amor de Deus, gravar vídeo assim sozinha em casa é melhor que eu disse muito. Então vamos lá. Bom, já se inscreva aí no canal, que é Reforminhos, tá aí. Ou menos uma inscrição, a gente já podia estar em 15, mas tudo bom, a gente vai ganhar, né? Alguém vai ser uma pessoa muito boazinha que se inscrever aqui no canal, porque vai gostar do conteúdo. Bom, eu gravei esse vídeo aqui disponibilizando. Eu ainda tenho que fazer essa capinha daqui. Mas sim, gente, eu vou fazer. Eu já decidi postar hoje a capinha, né? Pra ficar tudo bonitinho. Bom, então eu vou ensinar pra vocês. É super fácil e super tranquilo. Primeira coisa, a visualização a gente teve 20. E essa foto de perfil. Eu espero que vocês tenham gostado do banner. A gente descobriu, não sei falar mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Eu esforcei muito pra fazer ele. Quem quiser que eu ensine como eu faço. Gente, aqui ficou meio curtinho. Tem sempre que eu não sabia o que eu ia te fazer, mas tudo bom. Se vocês quiserem, eu posso mudar aqui a letrinha também, que eu já aprendi. E aqui vai ter. Hoje vou postar uns vídeos pra compensar. Eu só não ter gravado faz 3 dias. Me desculpem aí. E por não ter também postado vídeo faz 2 meses, né? Criei esse canal faz 2 meses. Gente, já podemos muito esquecer se eu tivesse gravado vídeo, né? Mas, por amor de Deus. Então, lá. Essa é a fotinha do perfil. Tem essas bordas aqui muito bonitinhas. Eu vou ensinar pra vocês. Aqui eu vou mudar também. Vamos, então, bater uma meta de 30 inscritos. Será que a gente consegue bater 30 inscritos? Ai, gente, por favor, gente. Vocês são muito massa. Aqui tem, eu já dei essa plaquinha aqui umas menininhas, né? Porque a gente é muito amiguinha pra se inscrever no canal das pessoas e tirando ideias de vídeos. Essa ideia de vídeo foi dessa menina daqui. Foi dessa menina daqui, gente, como fazer. Só que ela fez de uma maneira diferente, ou igual. Mas eu fiz só o título aqui, eu achei muito bonitinho. Eu não sei se ela fez igual como eu vou fazer, mas acho que fez assim também. Procurar uma. Ok. Então já se inscreve aí, gente. E eu vou organizar aqui o canal, porque como vocês viram, aqui tá meio desorganizadinho, né? Tá muito desorganizadinho. Eu vou eliminar esses 5 vídeos e 122 vídeos. Porque são vídeos que podem me ajudar depois, né? Mas tudo bom. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão pegar uma menina Tumblr. Como vocês queiram. Uma menina que você vai usar também no banner. Gente, vocês sabem o que eu ia falar, né? No banner. Ai, gente, no banner, né, gente? Vocês vão pegar uma menina qualquer. Eu vou procurar aqui meninas Tumblr. Garotas Tumblr. Gente, não liga porque eu procuro, né? Porque essa sobrancelha pode pá. Ou é que eu vou usar essa menina mesmo. Então vocês vêm nesses 3 pontinhos. Vem em transferir imagem. E imagem transferida. Depois vocês vêm lá no PixArt. Entrando lá no PixArt vai aparecer esse negócio daqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse negócio daqui. Vocês vão carregar, né? Pegar a sua imagem. Essa é a minha imagem que eu vou usar. Né? Depois vocês vêm nessa ferramenta daqui. E vem em recortar. Gente, essa é a minha forma. Se eu estiver falando alguma coisa diferente, é minha forma. E vocês vão enquadrar aqui a menininha. Vou usar essa parte daqui. Quadrou, carregou. Gente, ficou meio estranho essa carinha dela, mas deixa ela só pra mostrar mesmo pra vocês. Depois você vem aqui em adicionar formas. Aqui. Nesse trocinho daqui, tá vendo? Eu vou colocar a florzinha que é melhor. Ai, meu Deus, eu vou tirar. E vocês vão pra lá. Então, vocês vão ver que vai estar aqui. Vocês conseguem adicionar, aumentar. Pronto. Ou aqui também. Acho que é só aqui apagadinho. Mas tudo bom. Vocês têm várias formas. Essas são as formas que as pessoas mais usam. São as redondinhas. Tem essa. Essa não é muito acentuada, mas você pode usar assim. Essa de solzinho. Essa e essa. E essa também. Essa é que as pessoas mais usam, né? Que é da estrelas. Eu mudei. E eu tô usando... Calma, essa daqui, tô usando essa daqui pra quem gostou. Eu amei muito. E é isso. Então vocês querem a forma, eu vou escolher essa mesmo. E eu vou aumentar. Pronto. Carrego no vizinho. Carrego nessa setinha assim, tá ali em cima. E você vai aqui em salvar. Salvar.
salvar. Se você quiser cortar 2 vezes, você tem que carregar de novo na galeria. Eu só não quero salvar uma vez. Chegou mesmo. Segundo passo, você vai lá no fonto. Aqui, ó. Fonto. Gente, o que eu fui falar? É ponto. Fonto. Não sei, gente. Também nunca soube. Você vem nessa aqui, dentro da galeria, e pegou sua imagem. Gente, eu acho que eu vou mudar minha linha só pra fazer isso mesmo. Então eu já volto. Gente, eu vou pegar essa mesmo aqui. É muito bonitinha. Que ela tá de pé. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar lá no PicArt. Pegar a foto. Gente, como a minha foto já é quadrada, então eu não vou tá mexendo, né? Porque, gente, não faz sentido. Mas vocês podem ver, recortar, ver como ela já é quadrada. Gente, liga na notificação que chegou ali, tá? Que foi uma ajudinha que eu pedi lá naquela conta. Gente, que é isso? Cadê? Gente, eu acho que já fiz bosta. Pera aí, gente. Peguei, vocês podem só também estar usando assim, mas eu não gosto. Então, eu aumento o máximo que eu consigo e pego. Né, gente? Deus me livre. O que eu fui fazer aqui? Tá, eu vou usar essa mesmo assim. E vamos lá. Vamos lá destacar 0. Nesse tracinho daqui. Pegou. Gente, essa é só uma demonstração, tá, gente? Vocês podem usar a foto que vocês quiserem, né? Mas tudo bom. Você vem nesse ladozinho daqui. Escreve o nome do seu canal. Eu vou escrever qualquer um. Tipo... Ei, Chuchu. Gente, eu não sei se esse canal já existe, tá? Não? Eu vou usar esse. Que eu vou ensinar aqui no canal como ter essa fonte e várias outras. Super bonitinhas. Então, gente, peraí. Pegou, você pode fazer do jeitinho que você quiser. Eu só vou meter a bordinha mesmo, pretinha, né? Só pra você o que eu faço. Você vai te dar o que você quiser com esse lado. E pego aqui a fontinha que você quer. Strong e pego. E vou aqui em espaço. E vou colocar -9. Tá, pronto. Você vem e coloca onde você quer. Você pode aumentar, pode diminuir. Eu vou aumentar aqui um bocadinho. Vou no lapisinho de novo. Escrevo de novo o canal. Xuxux. Põe fontes. Eu vou pegar a da Xuxinha, assim. Não, essa aqui não. Gente, eu sou muito nessas fontinhas aqui. Mas tudo bom. É isso. Eu vou pegar essa daqui. Dome. E vou pegar. E vou aumentar. E, gente, como a minha voz tá meio rouca, é que acontece, tá? Eu vou usar esse daqui, que é o que eu uso. E eu vou pegar pretinho com laranja, né? Porque eu acho bonito, acho que combina. Eu pego branco, não sei. Eu pego preto mesmo. Você faz a mesma coisa que nas outras. Salve. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui. Vai ser pretinho com esse laranja e esse. Você depois vem strong e faz aquele negocinho lá. E eu, por exemplo, nesse strong eu não uso muito, né? Porque acho que fica meio feio, né? E eu vou, pego também, faço a mesma coisa. E no spacing também meto -9, porque acho que fica melhor. Aí você vem e coloca em sizes. E é isso, gente. Não faço assim muita coisa, não. E chuchus, se vocês quiserem pegar, gente, tá aí. Tô brincando, gente. Vocês têm que aprender, tô ensinando pra vocês. E é isso. Eu não faço aquela coisa assim muito diferente. Acho que é só isso mesmo. E é isso. Eu acho que depois você vem aqui. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Você vem e salve. Prontinho. É isso, gente. Se vocês tenham gostado do vídeo, eu vou mostrar o resultado pra vocês. E esse foi o resultado, gente. Eu tentei pegar o laranja daqui, o pretinho daqui, o branquinho daqui. E ficou assim. Você também podia usar azul, que é da camisola. Tanto faz. Vocês podiam variar bastante. É isso, gente. Espero que vocês tenham muito gostado. Já deixa aí seu like. Arrebenta esse like aí. Já se inscreve aí pra gente bater logo 30 ou 25, tanto faz. Quem quiser que eu traga aqui o meu banner. Gente, o meu banner. Não, gente, eu não sei. Banner. Vou usar banners mesmo. Que vai ter vídeo todos os dias. Eu já vou postar uns 2 ou não sei, gente. É isso. Deixa aí seu like e compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso Insta, que a gente tá batendo 120 seguidores lá, né? Muito bom isso. Vocês são muito bons, né? Eu amo vocês. Eu sou bastante ativa. Gente, se vocês quiserem seguir esse Insta,
Tô trocando divulgação, ó. 15. Vamos ajudar ela a crescer, viu? Quem não sei quem é esse moleque aí. Assustador. Tá, esse molequinho daqui, tá. Eu sei quem é essa conta, então... Quem quiser saber, carregar. Oh, meu Deus do céu. Ai, vamos carregar engraçadinho para ver se sai. Ah, não, sai. Pode compartilhar. Posso sim. Posso sim. Posso sim. Gente, siga vai se inscrever lá nesse canal, gente. Eu sou inscrita, tem 23 subscritores. E é Reflowers. Tem esse beijo. É super bonitinho. Também não sei se eu vou mudar o meu, se eu vou meter esse aqui rumo. Não sei. Pra ninguém pegar, né? Porque é muito fácil pra pegar, né? Inscrevam no canal de todo mundo, porque vai que eles têm um conteúdo bastante legal. Então, é isso, gente. Já deixa esse like. Eu podia começar a gravar, né? Porque 23 inscritos assim é muito bom. Mas vamos lá, vamos deixar de papapá. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!